Bem, aqui a gente inicia, tá? Os exercícios, cuidado, todos de vestibular, que é o nosso foco, é preparar vocês para qualquer prova, tá? Sobre classificação periódica. E aí eu escolhi aqui o UF, Rio de Janeiro, Universidade Federal Fluminense, e o enunciado diz: conhece-se atualmente mais de 100 elementos químicos que são, em sua maioria, elementos naturais, e alguns poucos sintetizados pelo homem. Esses elementos estão reunidos na tabela periódica segundo suas características e propriedades químicas. Em particular, continua o enunciado, os halogênios apresentam. Então ele quer só sobre halogênios. E aí vem as alternativas. Então, antes de ler, porque a gente vai analisar uma por uma, tá? Eu vou chamar o apoio para a gente poder discutir mostrando visualmente, né? Não adianta eu ficar só falando, que a coisa vai para o ar. E principalmente mostrando uma arte que facilita o entendimento, tá? E a resolução do problema. Então, só um minuto que eu já volto. E quando eu falo arte, a arte, olha aqui, ó. Coloquei aqui o grupo 7A, ou 17ª coluna, família dos halogênios. Lembra que esse cara aqui já tem o 7º elemento, só que esse 7º elemento não tem nome ainda. A única coisa que os caras sabem é que ele se localiza, apresenta, né, propriedades semelhantes ao grupo 7A pelo número atômico dele e algumas características. Então ele está colocado aqui, mas ainda não foi confirmado, né? Algumas características, não foram confirmadas algumas características sobre esse elemento. Então eu parei no 6º. Então repara que qualquer elemento desse, você tem o período, que são as linhas, e o grupo. O período diz respeito à camada. E também, tá, diz respeito à sua terminação. Porque quando a gente fala em qualquer elemento do grupo 7A, os halogênios, todos apresentam 7 elétrons na última camada, tendo 2 elétrons em S5 e P. Nota que o P apresenta no máximo 6 elétrons. Então o elétron diferenciador está aqui. E o que é isso? Quando você vem para o grupo anterior a esse, que é o 6A, os calcogênios, você vai ter S2P4. Então você, no bloco P, do 3A até o 8A, você vai diferenciando cada grupo, tá? Ou cada elemento do mesmo período, através da adição de elétrons no subnível P, até completar nos gases nobres. Esse elétron adicionado diferencia cada grupo, ou família, ou coluna. Por isso é chamado de elétron diferenciador. Começa o preenchimento no 3A-P1, depois S2P1, 4A-S2P2, 5A-S2P3, nota que eu estou aumentando, até o 6A-S2P6, com exceção do hélio, que é só S2. Então isso tem que ficar claro. Então você tem o grupo e o período. O período, está aqui em rosa. Então, sem mexer na... a gente já viu isso lá na teoria, sem mexer em praticamente nada, eu sei que a última camada, a camada de valência do flúor, é só substituir pelo período. É 2S2, 2P5. Do astato, 6S2, 6P5. Bem, aqui eu faço um histórico. A tabela periódica conta com 114 elementos já estudados, né? Confirmados. Ao todo são 118 atualmente. Só que 4 ainda estão em estudos. Distribuídos em linhas, que são os períodos, e colunas, que são os grupos. Entre eles são conhecidos 92 elementos naturais, sendo o maior número atômico de 92. Então, cuidado! O elemento natural de maior número atômico é o urânio. A partir dele, todo mundo foi construído em laboratório, produzido em laboratório. Os outros 22 aqui, são artificiais, sintetizados pelo homem. Um breve histórico que a gente já conhece. E aí sim a gente entra na questão. Quando a gente fala em halogênio, família da 17ª coluna, ou antigamente chamado de 7A. Família dos halogênios. Todos apresentam 7 elétrons na última camada, 2 em S, 5 em P, está aqui, Beleza? E a gente já sabe que o subnível P é incompleto. Então, quando a gente vem para cá, a gente já está vendo que a letra D, é a correta.
mas a gente vai analisar todas. São classificados como elementos representativos do bloco P, porque tanto o bloco S como o bloco P, o período é igual ao nível. Se eu estou no segundo período, é NS. Se eu estou no segundo período, é NP. Se eu estou no sexto período, é 6S. Se eu estou no sexto período, é 6P. Já quando eu entro em D, é N-1D em relação ao período. Quando eu entro em F, é N-2F em relação ao período. Isso quer dizer que o D vai aparecer no penúltimo nível. O F só vai aparecer no antepenúltimo nível em relação ao período. O D só aparece a partir do quarto período e o F aparece no sexto e sétimo. E para que eu estou falando tudo isso? Porque é importante a gente avaliar também as alternativas falsas. Então, como conclusão, eu coloco, apresenta um subnível incompleto. 5. Para ser completo são 6. Está aqui a resposta. Só que ele fala aqui o eletrodiferenciador no antepenúltimo nível. Subnível, deixa eu só consertar isso aqui rapidinho. Agora sim, ó, subnível F incompleto. O eletrodiferenciador no penúltimo nível. Subnível P incompleto, que é o nosso halogênio, a nossa resposta. E, finalmente, subnível D incompleto. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Só um minuto. Coloquei em vermelho e coral, cor de abóbora, as questões falsas. Quer dizer, e coloquei o que é verdadeiro, né? O eletrodiferenciador no antepenúltimo nível diz respeito ao elemento de transição interna. Lembra aquelas duas famílias lá embaixo que pertencem ao sexto e sétimo períodos do grupo 3B, lantanídeos e actinídeos? Pertence ao bloco F, transição interna. Mesma coisa aqui, subnível F incompleto, bloco F, transição interna, aquelas duas fileiras. Já quando você fala em penúltimo nível, é o bloco D, é o meio da tabela periódica, varia do 3B ao 2B. Eles vão apresentar o eletrodiferenciador em D, D1, D2 até D10. Desculpem, no penúltimo nível. Não é o caso dos halogênios, que é um elemento de representativo, é um grupo, né? É uma família representativa do bloco P. Então isso tem que ficar muito claro. Por isso que a nossa arte, ela é bem clara quando eu digo para você que isso aqui auxilia o entendimento da matéria muito mais facilmente. Tranquilo, gente boa? Grande abraço, até a próxima.